Bom dia, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Hoje é domingo, dia 4 de dezembro, e nós vamos dar continuidade aí à lição que nós começamos a estudar ontem e vamos estudar aí ao longo de toda essa semana, não é? Que está começando hoje. A lição que nós vamos estudar, ela tem como título ou como tema principal Enganos do Tempo do Fim, não é? Então essa semana nós vamos ver aí esses enganos. E hoje, no domingo aqui, nós vamos falar um pouco sobre misticismo. Esse é o título da lição de hoje. Mas antes, vamos pedir a Deus que Ele se faça presente conosco, que Ele nos ensine através do Espírito Santo, que Ele nos acompanhe. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia com cada um de nós. Obrigado pelo dom da vida e pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Sabemos que a Tua palavra é a verdade. E assim como Jesus orou para que nós fôssemos santificados nessa palavra, nós oramos nesse momento também para que o Senhor nos santifique na Tua palavra. Em nome de Jesus nós clamamos isso e suplicamos nesse momento que o Senhor venha ensinar a cada um de nós através do Teu Espírito Santo, que o Senhor seja o nosso professor, que o Senhor nos esclareça as coisas que estão escritas na Tua palavra e nos ajude a perceber os enganos dos últimos dias, os enganos do tempo do fim, para que nós não sejamos enganados e mais, para que nós possamos levar outras pessoas a fugir desses enganos e possamos levar essas pessoas ao conhecimento da verdade, à salvação em Cristo Jesus. Nós humildemente suplicamos o perdão dos nossos pecados, suplicamos forças para vivermos esse dia e suplicamos a Tua companhia conosco. Tudo isso nós pedimos e agradecemos desde já em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição que vai tratar então sobre misticismo começa dizendo o seguinte para nós: o mundo tem sido inundado pelo misticismo. A palavra misticismo é um termo complexo que engloba enorme variedade de ideias. Do ponto de vista religioso, a palavra sugere a união do indivíduo com o divino ou absoluto em algum tipo de experiência espiritual ou transe. Vejam só aí, queridos irmãos e queridas irmãs. E a lição continua dizendo: isso caracteriza a experiência de adoração até mesmo de certas igrejas. Os fenômenos variam em forma e intensidade, mas a tendência é substituir a autoridade da palavra de Deus pelas experiências subjetivas. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, existem talvez aí denominações ou igrejas que baseiam o seu culto na experiência dos sentidos. Eu senti isso, eu senti aquilo, e eu chorei muito, e eu fiz, e aconteceu, e eu gritei, e eu caí no chão. Mas será, querido irmão, querida irmã, que é assim que deve ser conosco? Ou será que a nossa fé deve ser baseada nessas sensações e experiências ou no que está escrito na palavra de Deus? Vejam só o que a lição continua dizendo. A Bíblia perde muito de sua função doutrinária e o cristão fica vulnerável às suas próprias experiências. A religião subjetiva não protege contra os enganos do tempo do fim. E aí, a lição vai nos direcionar agora para lermos um trechinho da palavra de Deus. Palavras aqui do próprio Cristo, que são muito esclarecedoras e muito importantes para nós. Leia Mateus capítulo 7, do verso 21 até o 27. À luz das palavras de Jesus, o que significa construir nossa casa sobre a rocha e construí-la sobre a areia? Então vamos lá, queridos irmãos e queridas irmãs, vamos ver aqui o que isso significa. Mateus capítulo 7, a partir do verso 21, diz o seguinte para nós: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia
hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vejam só, antes de continuarmos aqui a leitura, vemos aqui nesses textos que nós já lemos, não é? Uma advertência muito séria de Cristo, para que a nossa religião não seja baseada em milagres, em algum tipo de demonstração aqui que exclua a necessidade da prática da justiça. As pessoas estavam alegando ter feito várias coisas aqui em prol, não é, de Deus, feito milagres, expulsado demônios, mas essas pessoas não praticavam a justiça, não obedeciam, não seguiam a vontade de Deus. Elas estavam focadas somente nessas manifestações sobrenaturais. E aí, vejam só como que isso vai se ligar com o que Jesus vai dizer à frente. Olha só. Verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Queridos irmãos e queridas irmãs, qual é a diferença entre um grupo e outro? Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha e outros que constroem a sua casa sobre a areia. Será que é a ausência de sofrimento? Não. Os ventos e a tempestade vêm para as duas casas. No entanto, aqueles que ouvem a palavra e praticam são aqueles que construíram a sua casa sobre a rocha. Aqueles que somente ouvem, mas não as praticam, não praticam a justiça, não seguem ali as orientações da palavra de Deus, as orientações de Jesus, então essas pessoas são comparadas a pessoas que construíram a sua casa sobre a areia, e aí quando veio a tempestade, grande foi a sua ruína. Praticamente são as mesmas pessoas aqui que são retratadas nos versos anteriores, não é? Que não praticavam a justiça. E às vezes, queridos irmãos e queridas irmãs, nós achamos que só expelir demônios, fazer milagres, são manifestações de prática da justiça. No entanto, nós não podemos fazer isso e esquecer do restante da palavra de Deus, não é? Não devemos, na verdade, só focar nas experiências sobrenaturais e esquecermos das orientações básicas, fundamentais que estão na palavra de Deus. E é isso que muitas vezes faz o misticismo, não é? Por isso que esse trecho aqui ele é tão relevante no contexto que nós estamos estudando. E aí, a lição continua dizendo o seguinte: há uma tendência no mundo cristão pós-moderno de minimizar a relevância das doutrinas bíblicas, ou seja, dos ensinamentos bíblicos, dos ensinamentos da palavra de Deus, considerando-as ecos entediantes de uma forma obsoleta de religião. Nesse processo, os ensinamentos de Cristo são artificialmente substituídos pela pessoa de Cristo. Vejam só, as pessoas querem substituir aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus falou, sobre a ideia que elas têm de quem era Jesus, de quem era a pessoa de Cristo. E vejam só o que a lição vai continuar dizendo.
O argumento é que uma ou outra história bíblica não pode ser verdadeira porque Jesus, conforme o veem, conforme aquelas pessoas o enxergam, né, nunca teria permitido que acontecesse como está escrito. Você já ouviu essa frase? Se Jesus é amor, por que ele permite isso? Se Deus é amor, por que... Não! Jesus nunca permitiria que isso acontecesse. Lá no Antigo Testamento, era Deus, um Deus punitivo, um Deus severo, não era Jesus. Porque com Jesus é amor, é isso, é aquilo. Jesus nunca teria permitido que essas coisas acontecessem. E aí a lição continua dizendo: sentimentos e gostos pessoais acabam sendo os critérios de interpretação das Escrituras, ou até mesmo para rejeitar totalmente o que a Bíblia ensina de forma clara, muitas vezes sobre a obediência a Deus, que, como disse Jesus, é essencial para construir a casa sobre a rocha. Vocês lembram que nós lemos aqui? Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Não basta só ouvir, não é? Mas praticar, praticar. Jesus, ele deu várias orientações e essas palavras aqui que nós lemos, esses versos, eles estão no final do grande discurso de Cristo, que foi o Sermão da Montanha, que pega ali Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Jesus falou várias coisas lá. E aí ele estava dizendo: olha, não adianta nada vocês ouvirem isso aqui e não praticarem. Vocês precisam ouvir e praticar. Porque isso vai sustentar vocês quando vierem as aflições. Não é? E a lição continua trazendo o seguinte para nós: os que pensam que não importa em que doutrina creem, desde que acreditem em Jesus, estão em terreno perigoso. Você já ouviu também isso, meu querido irmão, minha querida irmã? Ah, não importa isso, não importa aquilo. O que importa é crer em Deus. O que importa é Jesus, não é? O Deus é o mesmo. Mas essas pessoas desprezam os ensinamentos da palavra de Deus às vezes. Ou, se não desprezam, relativizam, não é? E isso é um grande problema, é um grande perigo. A lição está trazendo isso aqui para nós. E ela continua dizendo o seguinte: os inquisidores romanos que condenaram à morte incontáveis protestantes acreditavam em Jesus Cristo. Aqueles que expulsam demônios em nome de Cristo, como nós lemos ali em Mateus capítulo 7, verso 22, creem nele. Mas e aí, querido irmão, querida irmã, o que Jesus falou a respeito dessas pessoas aqui, de Mateus capítulo 7, do verso 21, né, em diante? Elas estavam fazendo manifestações sobrenaturais, estavam professando o nome de Deus, falando Senhor, Senhor, mas elas praticavam a justiça ou a iniquidade? Elas praticavam a iniquidade. E aí por isso Jesus disse o quê? Não vos conheço, afastai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs. E, por fim, nós temos aqui uma citação do livro O Grande Conflito, escrito pela irmã Ellen G. White, que diz o seguinte para nós: a teoria que diz que não importa o que as pessoas creiam é um dos enganos mais bem-sucedidos de Satanás. Ele sabe que a verdade recebida por amor santifica a alma de quem a recebe. Portanto, está constantemente procurando substituí-la por falsas teorias e fábulas, ou por outro evangelho. Queridos irmãos e queridas irmãs, quando eu li essa citação, né, me veio à mente o texto de Paulo na palavra de Deus, lá no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 8, que diz o seguinte para nós: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. E o que é ser anátema? Seja excomungado, seja expulso da igreja.
Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, como isso já era grave lá na época dos apóstolos, não é? Na época de Paulo, e como que isso era tratado por essas pessoas. Não era coisa pouca, querido irmão, querida irmã. Portanto, queridos irmãos e queridas irmãs, que nós fiquemos atentos a esse engano, não é? De que não importa aquilo que as pessoas creiam, não importa aquilo que as pessoas façam, né? Que nós possamos estar atentos a isso. Bom, e a lição vai finalizar trazendo aqui uma reflexão para nós. Como podemos combater a tendência humana de deixar que nossas emoções e desejos nos levem a fazer coisas contrárias à palavra de Deus? Bom, em primeiro lugar, querido irmão, querida irmã, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, não é? Como vamos saber se algo é contrário à palavra de Deus? Se um desejo nosso é contrário à palavra de Deus? Se nós não conhecemos aquilo que Deus nos revelou em sua palavra? Então, esse é o primeiro passo. E o segundo passo é praticar aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, não é? Essa resposta foi dada pelo próprio Cristo. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, não é? Bom, e aí tem uma última pergunta aqui. Como ajudar as outras pessoas nessa luta espiritual? Querido irmão, querida irmã, muitas vezes isso é uma luta espiritual, porque nós desejamos uma coisa, nós temos vontade de fazer uma coisa, mas a palavra de Deus diz para que nós não façamos isso. Então, é uma luta contra os nossos próprios desejos, não é? E nessa luta, nós podemos receber apoio do Espírito Santo, mas também podemos receber apoio dos nossos irmãos e das nossas irmãs em Cristo. Podemos fortalecer uns aos outros, não é? E nós, então, como diz aqui a pergunta, podemos ajudar as outras pessoas através de algumas coisas. Podemos ajudar as pessoas através do nosso exemplo, através de ouvirmos as lutas dessas pessoas e estarmos dispostos a ajudá-las e a aconselhá-las, não é? E também precisamos apresentar a verdade com amor, desejando a salvação dessa pessoa, mas também com firmeza. Sim, com firmeza, queridos irmãos e queridas irmãs. Sem deixar brecha para um relativismo ali. Porque quando nós deixamos espaço para esse relativismo, não é? Nós, então, acabamos dando brecha para que, pode ser, mas pode não ser. Mas aí eu vou fazer, então, conforme eu estou sentindo aqui, né? A minha vontade. Não. Se a palavra de Deus foi clara em um determinado ponto, precisamos mostrar com firmeza que Deus, ele é claro nesse ponto, querido irmão, querida irmã. E que, por mais que os sentimentos nos levem a querer fazer outra coisa, nós precisamos depositar a nossa confiança, né, e a nossa obediência na palavra de Deus, e não nos nossos sentimentos. Bom, por hoje nós vamos ficar por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço e desejo que vocês ouçam as palavras de Deus, aprendam, pratiquem e ajudem os outros também a fazer o mesmo. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.